Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Flávia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso C++ preparatório para o OBI. Bom, nessa aula nós iremos falar sobre operadores lógicos e relacionais e também sobre as estruturas condicionais. Eu e a Marcela somos as responsáveis pelas aulas desta semana. Pessoal, do mesmo jeito que nós temos os operadores matemáticos, que vocês viram na última aula, nós também temos os operadores relacionais e lógicos, que são elementos fundamentais para fazermos comparação e também tomar decisões do nosso código. Vamos começar com os operadores relacionais. Basicamente, eles comparam valores e retornam verdadeiro ou falso. E é esse retorno que precisamos para decidir se o bloco do código será executado ou não. Vamos começar com o nosso primeiro operador, que é o igualador de igualdade. Operador de igualdade. Esse operador, ele basicamente verifica se dois valores são iguais. Então, eu quero verificar se o conteúdo de x é igual ao conteúdo de y. Nós temos o operador de diferente, que ele faz basicamente o contrário da igualdade. Ele quer verificar se o conteúdo de x é diferente com o conteúdo de y. E assim como na matemática, nós também temos os operadores de maior e menor. Então, se eu quero conferir que o conteúdo de x é menor que o conteúdo de y, nós usamos o operador de menor. E nós também temos o menor igual e maior igual, que eu quero conferir que se o conteúdo de x é menor ou igual ao de y. Bom, esses operadores são a base para qualquer condições que iremos fazer no decorrer do nosso código, e nós podemos combinar essas comparações usando os operadores lógicos. Esses operadores permitem que a gente junte várias condições. Então, começando com o nosso operador i, nosso AND, né? Se eu quero verificar se o valor da nossa variável x está entre 5 e 10, eu posso falar que x é maior que 5 e também x é menor que 10. Ou seja, essa verificação aqui só será verdadeira se x for maior que 5 e menor que 10 ao mesmo tempo. Por isso que nós usamos o operador i. Diferente do operador OU, que nós verificando que x maior que 5 ou x menor que 10, só será verdadeiro se pelo menos uma das condições forem verdadeira. Então, se x maior que 5 for verdadeiro, isso daqui se torna verdadeiro, mesmo que esse daqui seja falso. E por último, nós temos o nosso NOT, que é o nosso não lógico, que basicamente ele inverte o resultado. Por exemplo, o conteúdo de x não é igual a 7. X é igual a 7, só que aqui o nosso NOT, então x é diferente, x não é igual a 7. Bom, esses operadores são super importantes porque são eles que vão definir o fluxo do nosso programa. Com eles a gente consegue dizer, se isso acontecer, faça aquilo, se não, faça outra coisa. E aí que entra as nossas estruturas condicionais, que o próprio nome já diz, é para a gente dar condição ao nosso algoritmo. Vamos trazer para a nossa vida real. Em nosso dia a dia, tomamos decisões com base em condições o tempo todo. Por exemplo, nessa frase: se o sinal estiver verde, então atravesse a rua. A nossa decisão de atravessar a rua só irá acontecer se a nossa condição for verdadeira. Ou seja, eu só vou atravessar a rua se o sinal estiver verde. Se o sinal não estiver verde, eu não vou atravessar. Se o professor passar a atividade, então vou fazer à noite, senão vou ver um filme. Então, eu vou fazer atividade à noite apenas se o professor passar a atividade. Eu vou ver um filme à noite apenas se o professor não passar a atividade. Então, essas estruturas condicionais permitem que o programa tome decisões com base em certas condições, aumentando assim a flexibilidade e a possibilidade de diferentes comportamentos no nosso código, deixando assim um código mais limpo, mais eficaz, mais eficiente. Bom, e nós temos algumas estruturas condicionais. Nós vamos começar com a estrutura condicional simples, que é o nosso if, que traduzindo é o nosso se. Então, o comando se, if, é utilizado no programa para verificar se a condição é verdadeira. Em C++, você coloca a palavra reservada if, abre o parêntese e coloca a condição aqui dentro, e embaixo você coloca o comando, sempre guiado por ponto e vírgula.
o comando ele só será executado se essa condição for verdadeira. Se essa condição for falsa, o comando não é executado e o algoritmo ele segue normalmente. Em C++ e a maioria das linguagens também, se você coloca mais de um comando a ser executado, você é obrigado a colocar entre chaves. Então você coloca o if, coloca a condição dentro dele, abre chaves, coloca um monte de condição, quanto você quiser, e fecha a chave. Então, se essa condição for verdadeira, executa tudo isso. Se ela for falsa, ela pula aqui para a linha de baixo e executa a partir da chave. Mas, obviamente, que se você tiver apenas um comando e quiser colocar as chaves, não vai interferir em nada. Até muitos programadores preferem assim. Bom, na última aula, as meninas passaram para vocês um exercício bem tranquilo. Faça um programa que receba 2 valores inteiros, some-os e exiba o resultado. Aqui eu estou declarando 2 variáveis do tipo inteiro, letra A e letra B. Estou recebendo os valores dela. Estou criando uma nova variável, de resultado. Estou incrementando a ela a soma de A mais B. E estou imprimindo na tela o resultado. Isso aí é tranquilo, o que vocês viram na última aula. Agora, eu quero que vocês retornem se a soma dos 2 valores é maior ou menor que 10. Como que a gente poderia fazer isso? Usando o nosso if. Então, eu vou verificar. Vou pegar a variável resultado, que é a soma de A mais B. Vou falar se resultado, o conteúdo de resultado é maior que 10, então eu vou imprimir na tela, soma maior que 10. Resultado é menor que 10? Então, eu vou imprimir na tela soma menor que 10, certo? Então, eu só vou imprimir na tela se essa condição aqui em cima for verdadeira. Se ela não for verdadeira, eu pulo para a próxima linha, entendeu? Se a nossa variável A tivesse o valor 5 e a nossa variável B tivesse o valor 3, o nosso resultado, 5 mais 3 daria 8. Então, eu verificaria aqui. Resultado maior que 10 é verdadeiro? Não é verdadeiro, então não executa nada e pula para a próxima linha. Resultado menor que 10 é verdadeiro? Sim, porque a nossa soma dá 8. Então, ele imprime soma menor que 10. É bem tranquilo, pessoal. Nós iremos ver a estrutura condicional alinhada, que é basicamente o if dentro do outro. Então, ainda no exercício de verificar se a soma é maior ou menor que 10, eu quero que, se a soma for maior que 10, ou seja, se for verdadeira, eu quero verificar se esse valor é um número par. Como é que ficaria no código? Tá aqui o código que estamos fazendo, né? Aqui o if para verificar se o resultado é maior que 10 e aqui o if para verificar se o resultado é menor que 10, como a gente fez anteriormente. Então, se o resultado for maior que 10, como está aqui, se o resultado for maior que 10, eu quero verificar se é um número par. Então, se essa condição for verdadeira, eu vou executar tudo que está entre as chaves. Então, é aqui que a gente deve colocar o nosso if. Primeiro, eu verifico se ele é maior que 10. Se isso é verdade, eu verifico se ele é um número par. Como é que eu verifico se é um número par? Eu pego esse operador aqui, é para pegar o resto da divisão. Então, eu pego o resultado, divido por 2. Se o resto dessa divisão for igual a 0, significa que é um número par, certo? E como se a gente verifica se é um número ímpar? Vocês concordam comigo que é só a gente mudar esse operador de igualdade pelo operador de diferença? Porque se o resto da divisão for diferente de 0, significa que é um número ímpar. Tudo bem. Só que vocês concordam comigo que se a gente ficar colocando if dentro de outro if, vai ficar um código muito bagunçado, vai ficar um código muito cheio, e a gente tem uma outra forma de fazer essa verificação, uma forma que deixa o código mais tranquilo, mais limpo, que é a nossa estrutura condicional composta, o nosso if-else, que basicamente é o nosso if, né? Se a condição for verdadeira, será executado o comando 1. Se não, ou seja, se essa condição não for verdadeira, eu vou executar outro comando. Então, aqui é a mesma sintaxe do if, né? Eu faço a verificação. Se essa condição for verdadeira, eu executo o comando. Se não, se essa condição não for verdadeira, eu executo o comando 2. E é a mesma sintaxe do if, como eu disse, que se você tiver mais de um comando, você tem que colocar entre chaves. Bom, então no mesmo exercício, né? Aqui eu estou verificando se o resto da divisão é igual a 0. Se isso daqui for verdade, eu executo esse out. Se não,
Ou seja, se isso aqui for mentira, eu executo esse outro cout falando que é um número ímpar. Bem tranquilo também, né, pessoal? Bom, agora nós vamos ver o else if, que é o que chamamos de encadeamento de condições, que aí tem a ideia bem parecida com o nosso if alinhado, um if dentro do outro. Bom, o nosso else if ele permite múltiplas verificações sequenciais, ou seja, ele permite que a gente teste várias condições diferentes, uma depois da outra. É como se o programa dissesse: se isso acontecer, faça isso. Se não, e se aquilo acontecer, faça aquilo outro. Se não, faça outra coisa. Por mais confuso que pareça, depois que você pega a ideia, fica bem tranquilo. Então vamos olhar aqui no exemplo que eu trouxe. Se essa condição for verdadeira, eu vou executar o comando. Se não, ou seja, se essa condição for falsa, eu vou verificar uma outra condição. E eu só vou executar esse comando se a execução anterior for falsa, porque aí eu entro no if, e eu só vou executar se essa condição for verdadeira, porque é um else if. E se nenhuma das anteriores forem verdadeiras, se elas forem falsas, eu executo o nosso else. Bom, trazendo ainda nesse exercício, trazendo esse exemplo, nós estamos primeiro verificando se o resultado é maior que 10. Se o resultado é maior que 10, eu executo o que está dentro dessa linha de código. Se não, se o resultado não é maior que 10, eu faço uma nova verificação para verificar se essa condição é verdadeira, se o nosso resultado é menor que 10. Se o nosso resultado não é maior que 10 e nem menor que 10, a gente vai para o nosso último else, que significa que a soma é igual a 10. Bom, e por fim, nós vamos para a nossa estrutura case, o nosso switch. O nosso switch é bem tranquilo. Basicamente é o quê? Em alguns programas existem situações mutuamente exclusivas, isto é, se uma situação for executada, as demais não serão. Quando este for o caso, um comando seletivo é o mais indicado, ou seja, o nosso switch. Você pega a palavrinha switch, você coloca a variável dentro dessas parênteses, porque a gente quer avaliar o valor de uma variável para decidir qual case será executado. Então, nós colocamos a variável aqui e cada um desse case é um caso de teste. Então, a gente pergunta, o valor da variável está associado ao valor desse case aqui? Se ele estiver, a gente executa o comando para o valor 1. Se a gente executar esse comando, a gente dá um break. Essa palavrinha aqui significa que a gente vai quebrar o nosso switch. Ou seja, se a nossa variável estiver associada a algum case, porque como eu disse, ele está associado apenas a um valor, a um case possível. Se ele estiver associado a esse case, ele vai executar esse comando e vai quebrar o nosso switch aqui. Isso, e vai voltar para a execução do nosso algoritmo depois das aspas, depois da chave. E se nenhum dos comandos, se nenhum dos nossos cases tiverem um valor associado à nossa variável, a gente executa o default, o comando que está aqui no default. Bom, então eu trouxe um exemplo bem tranquilo aqui para a gente entender. Eu estou pedindo para o usuário entrar com um número entre 1 e 3. Então, o nosso primeiro case, então aqui no switch, né, eu estou avaliando a variável opção. E aqui o nosso primeiro case, eu estou perguntando se a nossa variável tem o conteúdo 1. Se a nossa variável for igual a 1, eu vou executar esse comando e vou parar a execução do switch aqui. E aí eu vou verificando cada um do case. Então vamos supor que o usuário entrou com o número 3. Eu verifico aqui, não é igual a 1, eu pulo, verifico aqui não é igual a 2, verifico aqui 3 é igual a 3. Então eu executo esse nosso cout e dou o break aqui. Agora vamos supor se o usuário entrasse com o número 4. Eu verificaria aqui, verificaria aqui, verificaria aqui e nenhuma dessas seria. E aí a gente entraria aqui no default, opção inválida tente novamente. Entendeu? A gente deu a opção, a gente deu a mensagem de erro de que nenhuma das outras opções foi que o usuário escolheu. Ou seja, a gente pediu um número de 1 a 3 e ele deu um número diferente dos nossos cases. Pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso vocês precisem de alguma ajuda, permanecemos à disposição para acessar qualquer dúvida de vocês. Esse foi o livro que eu usei como referência para fazer a aula de vocês, se vocês quiserem dar uma olhada. E por hoje é só. Muito obrigada.